Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Tira uma gordurinha dali. O Brasil está em segundo lugar no ranking de cirurgias plásticas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A maquiadora Carla Mello é uma das pessoas que engrossa esses números. Há 5 anos, ela fez a primeira intervenção estética. Foi mesmo para mim, para que eu esteja bem, sempre na área que eu mexo, eu preciso na verdade estar tranquila com isso. E eu tenho que passar, com o que eu mexo, a beleza, eu também tenho que passar para as pessoas. De lá para cá já foram 5 procedimentos. Apesar da quantidade de vezes que entrou em um bloco cirúrgico, a maquiadora está satisfeita com o corpo que conseguiu. Eu queria sim, estar bem comigo mesma e todas as que eu fiz, hoje eu estou tranquila, assim, eu consigo manter, né? O corpo, é claro, o tempo vai passando normalmente, mas hoje não tem. Hoje, você quer fazer alguma coisa? Não, ainda não. Hoje não tem mais nenhuma que eu queira fazer, não. Limite, um ponto fundamental para quem decide fazer uma cirurgia plástica. É preciso saber a hora de parar para não se arrepender. Que a pessoa começa a ter uma imagem espelho. Ela não está se vendo, ela está vendo o que foi projetado a respeito de algum tipo de figura. Vamos colocar, por exemplo, as imagens que são vistas hoje, que as pessoas se deformam. A gente vê, inclusive, pessoas que fazem tanta cirurgia que ela perde a forma real que ela tem. Então, o que ela está procurando? Ela está procurando uma imagem que não existe. Essa imagem internalizada, ela é irreal. Ela tem dentro dela uma deformação que não está no rosto, não está no corpo. A deformação, às vezes, está na alma. Está em como eu me sinto, como eu me vejo, como eu me percebo. E se ela for mirando no que está sendo apresentado do lado de fora, ela corre o risco de se perder. Outros cuidados também são importantes na hora de se decidir pela cirurgia estética. Primeira coisa, realmente, a pessoa enxergar o que é a minha realidade, o que eu quero atingir, o que em mim está me incomodando e que eu posso alterar. Isso a gente pode fazer em vários sentidos, como às vezes um traço de personalidade, às vezes um temperamento, às vezes um cabelo que eu não gosto ou um tipo de nariz que às vezes não agrada. Mas eu tenho que ver até que ponto que o padrão que eu estou utilizando é o meu e não o que às vezes está sendo somente exposto por uma mídia ou pela própria cultura. Depois de 3 gestações, Ana Rita sentiu a necessidade de mudar algumas coisas que incomodavam no corpo. No final do ano passado, a estudante procurou um médico e a indicação foi uma plástica. Era uma coisa que, assim, me incomodava muito, porque eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre fui muito cuidadosa com o meu corpo. E depois desse tempo, das 3 gravidez, né, aí eu não tive tempo de me cuidar tanto. A gente acaba que meio que deixa, né, se cuidar mesmo e tal. E aí eu resolvi. O próximo procedimento já está marcado e ela garante que essa será a última intervenção que vai fazer. Eu não sou a favor da cirurgia plástica, assim, discriminadamente. Eu acho que a mulher tem que fazer a partir do momento que ela se incomode com alguma coisa que não tá legal para ela. No meu caso, o que me incomodava muito era a minha barriga mesmo. E eu nunca pensei em fazer plástica de outra maneira. Eu só queria fazer a barriga. Aí depois que eu fiz a barriga, veio a mama, porque eu sempre tive a mama menor. Só que com a gestação, né, como eu já falei, aumentou. E aí não tem jeito, né, gente? A lei da gravidade vem para todas. Aí eu quero tirar, mas assim, também é uma coisa que parou, não quero mais mexer. Existe sim as cirurgias estéticas que elas são para ajudar na formação da personalidade, para ajudar a pessoa a desenvolver de uma melhor maneira. É lógico que existem partes que são realmente incômodas, que não são boas, que elas podem ser alteradas, não, por que não fazê-lo? Mas agora até que ponto que eu estou querendo mudar alguma coisa que não é realmente algo que me incomoda enquanto algo que vai me trazer um benefício, mas simplesmente uma aparência em cima de um referencial que esteja estereotipado, que não seja um referencial para mim, mas às vezes algo que foi moldado pelo outro. Muito interessante, estamos aqui conversando nos bastidores e assistindo essa matéria. E para continuar falando aí sobre o assunto, nós recebemos o cirurgião plástico, Dr.
Felipe Pacheco. Muito bom dia. Que bom que tá aqui. Eu e o Cássio, a gente tá aproveitando aqui, meu filho, no intervalo, estamos aqui perguntando. Bom dia, é um prazer. Eu tô perguntando mais do que o Cássio. O Cássio fez algo, mas eu já fui perguntando. Que bom que o senhor tá aqui, novamente. Novamente, é um prazer, sempre estarei, sempre convidado. Conta assim pra gente, como assim? Segundo país em número de cirurgias plásticas. Isso não é algo muito pesado, não? E olha só, então vai ficar mais um pouquinho, porque na verdade, o Brasil, em termos de cirurgia, ele é o primeiro. Quando fala que ele é o segundo, é porque conta os procedimentos de consultório mais os procedimentos de cirurgia. Nesse sentido, somando os dois, o Brasil é o segundo, atrás dos Estados Unidos. Mas se você for contar só os procedimentos cirúrgicos mesmo, aqueles de bloco cirúrgico, o Brasil hoje é o primeiro, tá? Uau! Aumentou muito, principalmente porque hoje abrange uma parcela maior da população. Sr. Felipe, o senhor, enquanto a entrevista, a matéria passava, a psicóloga Carla falou de uma questão da imagem que a pessoa tem e do efeito disso no corpo. E o senhor até comentou com a gente, enquanto passava a matéria, dizendo isso tem um nome técnico para isso? Isso a gente chama de dismorfismo corporal. O cirurgião plástico é muito atento a isso. Realmente, a gente tem que tomar esse cuidado da pessoa, de perceber se a pessoa está se enxergando da forma que ela realmente é. Né? Então, se a pessoa tem aquela alteração, para que ela está buscando tratamento. Então, é função do cirurgião plástico perceber isso e, às vezes, limitar ou, às vezes, estimular o procedimento baseado nessa avaliação. Entendi. Eu queria perguntar para o senhor, hoje, quais são as cirurgias mais procuradas atualmente? Bom, a mamoplastia de aumento com implante de silicone, que é a prótese de mama, é a cirurgia mais feita. Isso por causa de estética ou por causa de doenças? Ah, eu quero porque hoje está fazendo sucesso ter os seios maiores. Então, as mulheres estão colocando silicone por causa disso. É praticamente impossível separar esses dois fatores. É muito incomum o cirurgião plástico fazer uma cirurgia que a gente poderia considerar. Essa é uma cirurgia estritamente estética. Toda vez que o cirurgião plástico vai fazer um trabalho, uma cirurgia, ele tem na sua cabeça de deixar o esteticamente mais agradável possível. Certo. Mas é uma cirurgia funcional e estética. Ao mesmo tempo que você está pensando em deixar mais bonito, você está corrigindo uma postura, você está melhorando a segurança da paciente, existe todo um entorno em volta da cirurgia. Se eu pudesse classificar uma cirurgia como estritamente estética, que é muito raro de acontecer, seria uma paciente que chegasse no consultório, vamos colocar o exemplo de uma prótese de mama, chegasse no consultório e falasse assim, doutor Felipe, eu me sinto linda, eu faço um sucesso enorme, qualquer roupa que eu coloco fica linda, a minha mama eu considero ela de um tamanho proporcional e maravilhosa, eu estou aqui para colocar um pouquinho mais. Esse seria um caso que ela não tem nenhuma alteração ou incômodo com aquela região e está buscando um pouco mais. Mas não é isso que normalmente acontece. Uma menina que vem, por exemplo, colocar uma prótese de mama, normalmente fala, eu não coloco tal roupa, eu me sinto envergonhada. Uma esposa que às vezes não consegue ter uma relação à vontade com o marido. Então, isso não é mais só estético. É estético? É, mas é necessária também para as outras coisas da vida dessa pessoa. Doutor, esse número que a Carol trouxe para a gente é assustador. Apesar de um país que nós temos aí 200 e algumas coisas milhões de habitantes, perto dos Estados Unidos tem muito mais, perto de uma China, por exemplo, porque esses números comparam países com populações completamente diferentes. Claro. Será que nesse número, nesse percentual, dizendo segundo do mundo, e o senhor mencionou o primeiro em termos de bloco cirúrgico, será que para aumento desse número não tem também as cirurgias feitas por profissionais de saúde, médicos, médicas, que não são cirurgiões plásticos? Porque eu tenho ouvido muito isso, de que, via de regra, os erros médicos que envolvem cirurgia plástica não são feitos por médicos, mas sem a especialização, se o termo é correto esse, em cirurgia plástica. Olha, e às vezes nem médicos, por incrível que pareça. Parece que é uma coisa que não poderia acontecer, mas são vários os casos. Eu vou te dar um caso aqui. Recentemente a gente ficou sabendo que um casal levava pacientes para um quarto de hotel para fazer preenchimentos fazia-se fila no quarto de hotel programado e tudo. Então é o seguinte, esse dado, ele envolve a questão do Brasil, principalmente o Brasil ser um país tropical, ser um país em que as pessoas expõem mais o corpo, há uma valorização maior do corpo, tá, do que países, por exemplo, da Europa, países em que não tem esse clima como o nosso. Segundo,
houve um aumento da acessibilidade da população. Você vê mais carros na rua, as pessoas compram mais, as pessoas viajam mais, então elas também têm mais acesso hoje a fazer a possibilidade de realizar um procedimento de cirurgia plástica. Tá? Agora, isso que você falou do profissional não médico, ou às vezes que não tem a especialidade, é uma coisa que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, inclusive, tem feito, tem enfatizado bastante essa questão junto à população. Isso é muito sério. É difícil falar isso, falar assim, não, mas ele é um médico, ele poderia fazer um procedimento. Realmente, pelo Conselho Regional de Medicina, quando uma pessoa forma em medicina, ela pode, pelo Conselho Regional de Medicina, realizar qualquer ato médico, desde que se responsabilize por aquilo. Aí que está a questão do treinamento. Então eu, para ser cirurgião plástico, eu fiz 6 anos de treinamento depois do curso de medicina. 6 além da medicina? Além da medicina, para começar a trabalhar. Né? Então, assim, isso envolve uma diferença muito grande. Aquele profissional que acaba de formar, ele precisa desse treinamento. Ele não conseguiria fazer um trabalho bem feito, um trabalho com segurança. São as especializações. Então, o que acontece é o seguinte, se eu pudesse falar assim, vou dar um exemplo, talvez, para que a pessoa entenda a diferença de um médico que ainda não tem a especialidade de um especialista. Eu vou atravessar a rua, eu sou adulto, eu sei dos riscos que eu corro ao atravessar a rua. Então, por causa disso, eu vou olhar se está vindo carro, se tem um sinal aberto, se eu estou na faixa de pedestre. Quer dizer que eu tenho uma noção do que eu estou fazendo, eu posso prevenir problemas no que eu estou fazendo. O médico ou não médico que tenta fazer algum procedimento que não tem o treinamento, é como se fosse uma criança atravessando a rua. Atravessar a rua não é o mais difícil. Então, saber fazer o procedimento em si, claro, ele foi lá, ele viu, aconteceu, ele vai na internet hoje, vê um vídeo de uma cirurgia, ele pode achar que ele sabe fazer. Mas e o entorno disso, as prevenções, o preparo, o cuidado pós-operatório, isso tudo é uma coisa que não está dentro dele e ele vai ter dificuldade. A criança, quando vai atravessar a rua, que não tem noção de ter que olhar para um carro que está vindo, se tem sinal ou se está numa faixa, ele pode atravessar a rua? Pode. Pode não dar problema? Pode. Mas a chance de dar é muito maior. Então, quando a pessoa for ao médico, ela tem que observar o quê, doutor? Ela observar se está lá assim, especialização, como que ela deve... Eu acho muito importante, primeiro, ter uma indicação. Você não vai procurar um médico porque você passou na porta e viu um nome ou porque você tem um folhetim com o nome da pessoa. Não, você vai procurar porque você teve indicação, porque você teve... viu uma cirurgia bem sucedida. Viu uma cirurgia, conhece pessoas que conhecem aquele profissional. Você vai olhar, hoje a internet é um meio muito importante. Vai olhar na internet, tenta estudar o nome daquela referência daquela pessoa. Que especialidade que é? Ele é cardiologista. Vamos na Sociedade de Cardiologia, Brasileira de Cardiologia, vamos ver o nome dele lá, vamos ver se ele é vinculado a essa sociedade. Então, ver se esse profissional é vinculado às sociedades, ter notícia, saber sobre aquela pessoa e ter referências sobre o trabalho dele. Acho que isso é muito importante. Entendi. Eu fiquei pensando, hoje está tendo mais facilidade das pessoas fazerem as cirurgias, se divide mais vezes. Isso tem incentivado as pessoas aqui no Brasil hoje a fazerem mais cirurgia, doutor? Porque antes, às vezes, nossa, isso é impossível, porque eu fico pensando num país onde a maior parte da população não tem uma condição financeira, não é uma classe A, a maior parte às vezes classe B, C, D, enfim, onde hoje eu vejo muitas pessoas numa classe C e D fazendo cirurgias. Você observa isso pela máquina da comunicação, naquela exploração mesmo, principalmente na mulher, nós temos que ser lindas, maravilhosas e perfeitas, ou também as facilidades financeiras que têm ajudado? Eu acredito muito nos dois juntos, realmente, né? Facilidades são maiores hoje. Se você for ver o valor em si, ele tem um valor proporcionalmente muito menor do que há 30 anos atrás, né? Então, assim, além do que existe, sim, essa cobrança, não só da própria pessoa, mas também externa hoje muito grande por estar melhor, por às vezes até buscar determinados padrões, sem dúvida nenhuma. Agora, homem e mulher, doutor, percentualmente, ou melhor, a impressão que nós temos, pelo menos que eu tenho, é que mulher busca muito mais cirurgia plástica do que homem, estou tirando a puramente estética dentro da explicação que o senhor deu muito bem. Mas me parece que a mulher busca mais, por exemplo, às vezes tem um corte de uma cirurgia, um corte importante,
que compromete se usar um traje de banho, alguma coisa assim, às vezes o homem deixa aquele negócio lá e a mulher procura. É isso mesmo? Percentualmente há maior procura feminina do que masculina ou não? Claro, esse percentual sempre foi muito maior para o lado da mulher. Hoje diminuiu um pouco. Se a gente puder pegar as últimas estatísticas, 70% da população que procura o cirurgião plástico são mulheres e 30% homens. Aumentou muito a procura dos homens por cirurgia plástica. Já foi muito menor. Hoje o que acontece é um pouco o seguinte, às vezes as pessoas não têm tanta notícia de homens procurando e acham que essa relação ainda é maior para as mulheres. Mas o que acontece é o seguinte, para as mulheres hoje a cirurgia plástica, ela está dentro do cotidiano delas, é uma conversa agradável, então se expõe muito mais às cirurgias que são feitas. Antigamente, uma paciente que operasse uma cirurgia plástica de nariz, que a gente deixa aqueles adesivos, ela tentava se esconder um pouco em casa, ela não mostrava. Hoje ela sai com aquele adesivo, ela conversa sobre aquilo, ela se expõe. O homem, aumentou muito a procura do homem pela cirurgia plástica, mas ele ainda está... Gosta de mostrar. Gosta de mostrar. Coloca uma prótese, é muito comum. Eu tava no banheiro, a gente falou sobre corpo, né, academia, a menina ela colocou silicone. E aí eu tinha acabado de malhar, estava tomando banho, e aí entrou uma, ela conversando com uma, que era amiga, só que aí entrou outra mulher. E foi entrando mulher. E aí, de repente, ela estava mostrando para todo mundo. Eu fiquei olhando e falei, gente, olha como é que é mulher. Eu não teria coragem, enfim, você expor o seu corpo para outra, mas... Isso é muito de personalidade, e ela feliz expondo. Mas isso é muito comum, eu escuto isso no consultório sempre. Eu fui numa loja e na hora de vestir, tal pessoa começou a conversar comigo, eu mostrei, e eu então estava no clube, isso é muito comum. O homem já tem um perfil um pouco diferente. Ele liga e pede, por favor, um horário que esteja menos cheio, marca por favor uma hora. Ele tenta, meia-noite às 6. ele ainda tenta esconder um pouco. Máscara, ele conversa ou de chapéu. Isso é muito comum, ele pede assim, eu tenho que usar um modelador no pós-operatório? Tem, mas toda vez que eu tiver um evento social, eu posso tirar, porque eu não gostaria que um amigo me abraçasse e sentisse aquele modelador. Então o homem faz sim, aumentou muito a procura, mas ainda naquele estágio de não querer mostrar que está fazendo, se sentir um pouco incomodado com a exposição, não falar sobre aquele assunto abertamente, o que a mulher hoje faz de uma forma muito tranquila. Agora, e essa questão que é cultural das tatuagens, há um percentual importante assim de cirurgias corretivas de tatuagem? É possível mudar? E segundo, se é grande a procura? Infelizmente sim, né? A tatuagem ela hoje a proporção a quantidade de pacientes que fazem, de pessoas que fazem tatuagem hoje é muito grande. E a grande questão é que muitas vezes no futuro essa pessoa pode não querer mais aquela tatuagem. Então é muito comum que eu percebo desenhos sobre desenhos. Então, desenhos que antigamente gostava muito e agora tenta fazer tatuagens em cima que possam camuflar aquele desenho anterior. E a solicitação de retirada da tatuagem. Pode ser feito? Pode. Não é o ideal. O ideal é que não tivesse aquela tatuagem. Por quê? Porque são tratamentos muitas vezes que demandam várias sessões. São tratamentos que vão sempre deixar, mesmo que mais discretas, algumas marcas da tatuagem anterior. Então, o tratamento que a gente pudesse assim dividir, tem os tratamentos à base do laser, tem os tratamentos à base de cirurgia. Se for para o laser, vai deixá-las mais discretas, vai deixar elas menos perceptíveis, mas um olhar minucioso vai sempre perceber que elas estiveram ali. Se for para o lado da cirurgia, está tirando a tatuagem, mas é uma troca. Tira-se a tatuagem e deixa-se uma cicatriz. Então, assim, o ideal realmente é pensar bastante antes de fazer a tatuagem, como vai ser, né, a quantidade. Deixa eu fazer uma pergunta assim, meio... eu vou ter que aproveitar para perguntar. Aumentou também o número de cirurgias. E o número de óbitos? Também tem aumentado? Olha, não, porque a tecnologia... Às vezes a gente escuta, né, os casos, fulana foi fazer uma lipo e morreu. A modelo tal morreu. Aí dá umas queimadas. Como que é a prática? Essa incidência que a gente escuta não faz parte do trabalho de um cirurgião plástico.
por incrível que pareça. Hoje, a segurança de qualquer procedimento cirúrgico é muito maior. A anestesia, os cuidados são muito mais bem feitos do que antigamente. A incidência diminuiu. Infecções também? Também diminuiu. Existe uma taxa, tá? Mesmo se cuidando. A gente costuma separar as complicações controláveis das que não têm, que existem uma chance de acontecer. Então, por exemplo, uma morte, ela é completamente controlada para evitar, ok? Agora, uma infecção, existe uma taxa. Mesmo você tendo todos os cuidados, 0,3% das suas cirurgias vão ter infecção. Mas tudo bem, é uma coisa que pode cuidar, que resolve, que não tem uma repercussão maior. O grande problema dessas mortes estão relacionados àquilo que ele chamou a atenção. Profissionais inabilitados e estrutura inadequada. Porque hoje o procedimento em si, a estrutura que envolve, ela é muito mais segura que antigamente. E uma coisa interessante, o fato de ser cirurgia plástica não envolve mais risco na cirurgia do que qualquer outro tipo de cirurgia. O que envolveria risco numa cirurgia? Tempo de cirurgia, quanto mais tempo, mais risco. Tipo de anestesia, quanto mais complicada a anestesia, mais risco. E saúde do paciente. Então, veja bem, se o mesmo paciente for fazer uma cirurgia de hérnia, de vesícula, de lipo, que dure o mesmo tempo, que seja a mesma anestesia no mesmo paciente, ela tem o mesmo risco. A questão, é claro, é que, primeiro, acontece esse tipo de problema principalmente vinculado ao profissional não habilitado em lugar que não tem estrutura. E segundo, é claro que isso tem um poder de chamar o público muito maior, né? Então, por exemplo, uma obstrução intestinal, que o paciente teve uma complicação infecciosa, pode evoluir? Pode, mas isso aí vai dar, se a gente colocar isso na mídia, isso tem algum poder de chamar? Pessoa que teve obstrução intestinal, infeccionou e teve agora uma lipoaspiração, é uma coisa que sempre chama muita atenção do público, sabe? Doutora, a gente ficaria aqui com ele a manhã toda. Com certeza. Eu não queria que o senhor fosse embora, não. Mas a gente volta, depois pode me chamar que eu volto. Ele é muito bom, ele ensina a gente. Perfeito. Obrigada, Deus De continue nada. abençoando, usando Amém. aí o senhor cada dia mais, trazendo habilidade, né, e tocando aí no coração também das pessoas que não precisam e às vezes procuram também. Né? Claro. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.